Olá, hoje a nossa reflexão vai ser no texto de Atos, capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. O texto diz assim: Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Antes de me dirigir para a nossa reflexão propriamente dita, eu preciso fazer alguns esclarecimentos, porque eles são importantes para que nós lidemos de uma maneira correta com o livro de Atos. O primeiro esclarecimento é que o livro de Atos, ele é um livro inspirado por Deus, o que significa que ele é do capítulo 1 ao capítulo 28, ou seja, todo ele palavra de Deus, inspirado, inerrante, infalível, suficiente. Agora, qual é o estilo literário que caracteriza esse livro? O livro de Atos é um livro predominantemente narrativo, o que significa dizer que ele está comprometido, de forma inspirada, a relatar, a descrever os fatos como eles ocorreram e, particularmente, os fatos relacionados à igreja nascente e em processo inicial de desenvolvimento. Em outras palavras, o livro de Atos não se compromete a descrever a história da igreja quando ela já está consolidada, mas sim quando a história da igreja está no seu início e no seu desenvolvimento. Por que isso é importante? Porque isso nos ajuda a entender que alguns dos fatos e situações narrados aqui em Atos, eles são restritos àquele período de transição da igreja, aquele período em que ela estava nascendo e se desenvolvendo, e não ao período em que ela está consolidada. Essa informação, esse dado é importante para que nós saibamos interpretar o livro de Atos corretamente. Por exemplo, esse texto no qual nós vamos refletir objetivamente daqui a pouco, ele fala a respeito de uma experiência que os apóstolos e os discípulos do Senhor Jesus experimentaram, tiveram. Ou seja, eles receberam o Espírito Santo um bom tempo depois de terem crido no Senhor Jesus. Então, isso significa que Atos está nos ensinando que o Espírito Santo é dado muito tempo depois de termos nos convertido, de termos crido no Evangelho? Claro que não. Porque quando nós olhamos para o período da igreja já consolidada, quando nós olhamos, por exemplo, para a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 13, nós verificamos ali o que descreve a normalidade, a rotina da vida espiritual e da vida da igreja. Naquele texto, o apóstolo Paulo diz que os crentes eles são selados com o Espírito Santo quando eles creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou. Então, quando a igreja está consolidada, nós temos ali a doutrina e o ensino a respeito de quando o crente recebe o Espírito Santo. Quando ele crê. Isso demonstra que Atos, ao relatar os fatos que foram relatados aqui no capítulo 2, ele está se referindo a um período de transição, a um período que se refere ao tempo de nascimento e início de desenvolvimento da Igreja do Senhor Jesus. Isso é muito importante, esse dado é fundamental de ser considerado para que nós interpretemos um livro como este, um livro cujo estilo literário é predominantemente narrativo. Muito bem. Feitos esses esclarecimentos, nós podemos nos dirigir agora para a nossa reflexão propriamente dita. O texto começa, Atos, capítulo 2, verso 1, com uma expressão para a qual nós devemos dirigir a nossa atenção. Chegando o dia de Pentecoste. Nós vamos dar mais atenção em outras reflexões a essa festa especificamente e alguns detalhes dela com os quais não vou me deter agora. O que é importante, pelo menos nesse momento e para essa reflexão, é que logo no início o Senhor indica uma informação que vai nos situar no tempo e no espaço. Por quê? Porque nós sabemos que os discípulos do Senhor Jesus
os apóstolos, eles estavam em Jerusalém. O Senhor Jesus havia ordenado ali em Atos capítulo 1, verso 4, que eles esperassem, que eles permanecessem em Jerusalém, esperando pela concretização, pelo cumprimento da promessa de que desceria o Espírito Santo sobre eles. Muito bem. Quanto tempo eles esperaram? Essa informação aqui, chegando o dia de Pentecoste, vai nos indicar quanto tempo eles esperaram. Porque nós sabemos que quando o Senhor Jesus ressuscitou, isso aconteceu no domingo de Páscoa. E a partir daquele dia, ele ficou mais 40 com os seus discípulos. Sabe-se que a festa de Pentecoste acontecia 50 dias depois do domingo de Páscoa. Ou seja, quando o Senhor Jesus subiu aos céus, ainda faltavam 10 dias para que a festa de Pentecoste acontecesse. Então, foi exatamente esse o período que os discípulos, digamos assim, esperaram, né? Investiram na espera. Esperaram por 10 dias para que aquela promessa se cumprisse. Como eles esperaram? O texto diz que eles estavam todos reunidos juntos no mesmo lugar. Quando nós olhamos para Atos capítulo 1, verso 14, nós identificamos ali, naquele versículo, que os discípulos eles estavam se reunindo constantemente para orar, se reunindo sempre em oração. Então, os discípulos eles estavam esperando o cumprimento da promessa, não de qualquer maneira, não de forma desleixada, não ligando para o que iria acontecer. Não, eles estavam esperando a promessa, se preparando para ela. Eles estavam reunidos, juntos, no mesmo local, fazendo aquilo que eles já vinham fazendo, orando ao Senhor, se preparando para o cumprimento daquela promessa. E aí, queridos, o texto continua indicando agora o cumprimento da promessa propriamente dito. O Espírito Santo é derramado sobre os discípulos. E é muito interessante porque eles têm experiências sensoriais indiscutíveis. Eles ouvem audição, eles veem visão, eles sentem. Em outras palavras, aquela experiência não foi fruto da imaginação dos discípulos, mas foi algo comprovável. Em primeiro lugar, eles ouviram de repente um som que vinha do céu. Um som que vinha do céu. A procedência não era terrena, mas era uma procedência do alto. E é muito interessante porque o versículo 2 começa com essa expressãozinha, de repente. É engraçado porque eles estavam esperando, eles sabiam o que iria acontecer porque o Senhor Jesus já havia indicado. Porém, ainda que estivessem esperando, eles foram surpreendidos. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte. Um milagre, algo extraordinário, porque embora houvesse som, não havia vento. Era o som como de um vento. E um vento que vinha do alto, a procedência era divina. E na sequência, a casa se encheu. Hoje tem casa cheia. A casa se encheu daquele som. E na sequência, eles viram. Eles ouviram um som, agora eles veem o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Eles ouviram, eles viram, eles ficaram cheios do Espírito Santo. As sensações, aquilo que eles viram, aquilo que eles ouviram, foi suficiente para que eles concluíssem que o que estava acontecendo era algo muito poderoso. Na sequência, o Espírito Santo é derramado. Na sequência, eles falam. Isso lembra o texto anterior,
o capítulo anterior, capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Poder, Espírito Santo, testemunho. Eles falaram. E falaram dominados pelo Espírito Santo, como diz o texto aqui, conforme o Espírito os capacitava. Os apóstolos, eles não estavam falando línguas estranhas, eles não estavam falando línguas de homens, eles estavam falando idiomas que eram desconhecidos para eles, mas eram conhecidos na terra, e nós veremos isso na próxima reflexão. O que cabe nós nesse tempo é verificar que, em primeiro lugar, nesse texto, o Senhor demonstra que ele cumpre aquilo que ele diz. Ele disse que dentro de poucos dias eles receberiam poder quando o Espírito Santo descesse sobre eles. Em poucos dias, 10 dias depois da ascensão do Senhor Jesus, o poder se manifesta e o Espírito Santo sobre eles é derramado e eles começam a falar a respeito das maravilhas de Deus. Então, em primeiro lugar, Deus cumpre aquilo que ele diz. Em segundo lugar, nós aprendemos também nesse texto que quando Deus nos promete algo que está distante do nosso tempo presente, nós vamos entrar num processo de espera. Como nós devemos agir? Qual deve ser a nossa postura nesse processo de espera? Devemos nos preparar para aquilo que virá. O Senhor, por meio do Evangelho, nos salvou. Quando nós cremos na obra do Senhor Jesus, nós experimentamos a salvação e com essa salvação nos é garantida uma herança no porvir. Só que falta muito tempo, quer dizer, na verdade nós não sabemos quanto tempo falta para nós experimentarmos e usufruirmos dessa herança. Mas o fato é que daqui até lá, seja num futuro muito distante ou seja num futuro próximo, nós estaremos esperando. Como vamos esperar? Esse texto aqui nos ensina, vamos esperar nos preparando, nos envolvendo com a obra do Senhor, orando a Ele, dependendo dEle e servindo a Ele. A casa ficou cheia do poder do Espírito Santo, eles ficaram cheios do Espírito Santo e eles começaram a falar. Com isso nós aprendemos que quando nós estamos cheios do poder de Deus, nós não ficamos inertes. Nós imediatamente nos envolvemos com o propósito que Deus definiu para a nossa existência, a comunicação do Evangelho, a comunicação da mensagem da graça de Deus. Então, se Deus cumpre aquilo que Ele promete, você pode confiar e descansar nas promessas de Deus. Se há uma promessa futura e nós estamos num processo de espera, nós podemos esperar, nós podemos decidir, nesse estado de espera, nos prepararmos para aquilo que vamos receber. Então prepare-se, se envolvendo, orando, dependendo do Senhor, servindo aos irmãos, comunicando o Evangelho. Em terceiro lugar, nós devemos nos perguntar, temos vivido uma vida cheia do Espírito Santo? Uma maneira de nós sabermos a resposta é verificarmos se nós temos dado respostas ao poder de Deus em nós. Porque quando o poder de Deus se manifesta em nós, está em nós, nós não ficamos inertes. Se eu e você estivermos inertes, cabe aqui nós clamarmos ao Senhor para que nos tire desse estado e nos faça sair do lugar de inoperância, de conforto e irmos e nos aventurarmos e nos entregarmos para a obra para a qual o Senhor nos chamou. Aquela casa ficou cheia. E você? Está cheio? Você que é casa de Deus, você está cheio de Deus? Então busque ao Senhor para que esse enchimento aconteça e você saia do seu lugar. Eu, você, todos nós saiamos do nosso lugar e cumpramos e nos envolvamos com o projeto de Deus de comunicar o Evangelho a todo mundo, a toda criatura, na minha vida, na sua vida,
na nossa como igreja. Deus abençoe. Até a próxima reflexão.